Hoje estamos aqui no Centro Cirúrgico do Hospital Santa Júlia, recebendo uma amiga e colega, a doutora Suzana de Bella, professora adjunta da Escola Paulista de Medicina, da Universidade Federal de São Paulo, para discutir distopia genital. No caso, hoje nós vamos apresentar uma situação de distopia vesical. Eu gostaria de perguntar para a doutora qual é a vantagem do tratamento por via vaginal nas distopias genitais. Leris, é um prazer estar aqui com vocês no Hospital Santa Júlia e, sem dúvida nenhuma, a gente tem uma importância bastante grande da técnica vaginal, porque é uma técnica de acesso mais fácil ao paciente, a gente pode dispensar a intubação, a anestesia geral e, na grande maioria das vezes, elas têm uma recuperação também muito mais rápida. Por vezes, o tempo cirúrgico também é mais curto quando a gente faz as técnicas abdominais e realmente elas têm aí um bom resultado. E qual é a vantagem da gente usar uma tela para contenção da bexiga, por exemplo? Imagine vocês que quando a gente tem o prolapso genital, na verdade é o descenso dos órgãos pélvicos, então pode ser da bexiga, pode ser do útero, pode ser da vagina, aquelas mulheres que já tiraram o útero, ou até mesmo a parte posterior, então o que a gente chama de enterocele, retocele. E quando as pacientes estão no seu dia a dia andando, fazendo exercício, fazendo esforço, existe uma tendência natural dos órgãos ficarem um pouco mais baixos. Se a gente tem um comprometimento do colágeno, se a gente tem uma alteração da musculatura, muitas vezes por conta de partos, por conta de gestações, isso realmente dificulta a manutenção dos órgãos no seu lugar adequado. Se a gente usa uma tela de polipropileno, essa tela ela vai se incorporar aos tecidos e vai diminuir a recidiva, então, dessa cirurgia, dessa recolocação dos órgãos pélvicos no seu lugar. A gente tem visto muito frequentemente no consultório que a paciente se alegra muito no pré-operatório quando a gente já diz que a abordagem é vaginal. Ela tem um pouco de receio, muitas vezes pela idade avançada, de fazer uma anestesia geral, de fazer uma intubação ou mesmo de fazer uma cirurgia laparoscópica. Como é o pós-operatório de uma paciente que faz uma cirurgia de distopia com o uso do Calysteum, por exemplo? Muito bom, Larissa. O prolapso genital pode acometer mulheres em qualquer faixa etária. Normalmente, a partir dos 40 anos de idade se torna mais comum, mas sem dúvida nenhuma é mais na década com 60, 70 anos que o prolapso se torna mais inconveniente para a mulher, muitas vezes elas buscam tratamento nessa situação. E essas mulheres nessa faixa etária, muitas vezes já têm comorbidades. Então, se a gente pode fazer uma cirurgia, que ela tem uma recuperação mais rápida, que ela não precisa de uma anestesia geral, que ela não precisa ser entubada, isso sem dúvida nenhuma agrada a elas e muitas vezes agrada a nós também, porque a gente vai ter um pós-operatório mais tranquilo. Essas cirurgias vaginais, normalmente 1 dia de internação, 2 dias por vezes, é suficiente e elas podem voltar para os seus afazeres quase que diários, só não carregando peso, obviamente, nos primeiros 2 meses. Quanto tempo a gente pode dizer para a paciente, em média, que ela vai usar a sonda vesical no pós-operatório? Quanto menos tempo de sonda vesical, sempre melhor. Quando a gente fala em cirurgias de incontinência urinária exclusivamente e faz uma raquianestesia, por exemplo, muitas vezes no pós-operatório imediato a gente já deixa a paciente sem sonda. Na cirurgia de prolapso, principalmente quando a gente aborda o compartimento anterior, então quando a gente precisa elevar a bexiga, precisa reposicioná-la, aí por vezes vale a pena a gente deixar sondada por 24 horas. E vocês ainda utilizam tampão vaginal ou não? Tampão vaginal, cada vez menos, tá? Se existe algum sangramento, a gente deve resolver esse sangramento durante o procedimento operatório e não acreditando na possibilidade do tampão vaginal fazer essa hemostasia. Doutora Suzana, é muito importante que a população leiga saiba quando desconfiar do prolapso genital. A senhora poderia dar uma orientação com relação a isso? Claro, Leris, isso é super importante, né? Como que eu sei se eu tenho prolapso genital? Na verdade, as queixas mais comuns são bola na vagina, peso na vagina, tá? E as mulheres percebem se exteriorizando uma certa massa, um certo tecido pela vagina. Existem vários graus de prolapso. A gente tem graus que somente o médico percebe, que são os graus internos, e esses são pequenos, muitas vezes uma fisioterapia é suficiente para resolver, e existem aqueles graus que são mais acentuados e que são externos. Existem prolapsos que podem ser desse tamanho, 8, 10 centímetros para fora da vagina. Isso absolutamente não é normal e tem tratamento.
Uma coisa importante que a gente vê no ambulatório, que a gente recebe pacientes que já foram operadas de perineoplastia, por exemplo, e elas apresentam incontinência urinária. E muitas vezes elas não conseguem diferenciar o que é uma bexiga caída, o que é uma incontinência. E muitas vezes a perineoplastia para elas é um tratamento de incontinência urinária. Você poderia esclarecer melhor isso? Pois é, isso realmente cria bastante confusão. A gente tem duas entidades principais dentro da uroginecologia, a incontinência urinária e os prolapsos genitais. E mais, essas coisas podem acontecer juntas. E metade das vezes, a pessoa com prolapso pode também ter incontinência, ou vice-versa. Então, isso quem vai ajudar a detectar é o colega que vai atender, ginecologistas, urologistas, e que os tratamentos são diferentes. Para incontinência, por vezes fisioterapia é suficiente, por vezes se faz um tratamento cirúrgico. E o tratamento cirúrgico da incontinência é diferente do tratamento do prolapso. No procedimento cirúrgico, por vezes a gente precisa fazer a correção do prolapso e também a correção da incontinência. O termo bexiga caída, que é muito popular, é usado de uma forma errônea muitas vezes para incontinência urinária e eventualmente também para prolapso genital. Nós tivemos aqui, há um ano atrás, uma paciente que foi tratada com a mesma técnica cirúrgica acompanhada pela doutora Suzana de Bello. A gente percebeu que a técnica é muito limpa, é muito exata e o pós-operatório da paciente é excelente. A paciente não se queixa normalmente de dor, ela não faz sangramento vaginal, ela rapidamente sai do leito para poder fazer a caminhada. Quer dizer, é uma cirurgia extremamente eficaz, resolve o problema do descenso da bexiga e a paciente fica muito satisfeita com o resultado.